A paz do Senhor, adolescentes! Amém. Eita glória, aleluia. Parabéns, gente, está tudo muito lindo, vocês são lindos demais. E eu estou feliz com Jesus por estar aqui, porque sei que é graça, bondade e misericórdia do Senhor. Você está feliz também? Amém? Então vamos aproveitar a posição que estamos e abra sua Bíblia comigo num texto que Deus colocou ao meu coração para ministrar ao seu coração nessa noite, que se encontra no livro de Gênesis, texto conhecidíssimo e personagem conhecidíssimo. Gênesis, capítulo de número 41 e verso de número 39. Enquanto você acha, me permita aqui alguns minutos só deixar a minha palavra de gratidão, primeiramente a Deus, pelo carinho, pela oportunidade, porque Deus é bondoso, e também ao pastor Álvaro. Muito obrigado, pastor Álvaro, Deus abençoe sua vida. Não é a primeira vez que eu venho aqui, já vim outras vezes, e Criciúma sempre teve uma relação muito grande com Uberlândia por conta do departamento de missões, né? Do pastor, esqueci o nome agora, pastor Saulo, né? Isso, Saulo Gregório. Nós sempre conversamos muito, porque eu fui secretário de missões lá em Criciúma durante alguns anos, e sempre tive muito carinho pelo senhor, pela sua liderança, pela sua igreja, por sua família. O senhor é uma referência lá em Criciúma e no Brasil todo. Deus abençoe o senhor. E fazendo menção do pastor Alvo, faço menção também aos dirigentes que aqui estão, aos pastores. Pastor Rubens, Deus abençoe a tua vida, fico feliz. E ao Marcone, né, fazendo menção do Marcone, sua esposa também, né, esse casal simpático e abençoado. Faço menção de toda a liderança que aqui está e todos os adolescentes. Você achou? Amém? Jonathan, Deus abençoe a tua vida. Prazerzão estar junto, né? Somos lá de Criciúma, somos irmãos em Cristo, mas é a primeira agenda que a gente atende junto, sempre um para cada lado, né? E aí deu certo de nós estarmos juntos aqui, isso é presente de Deus. Versículo de número 39 do capítulo de número 41, a minha versão é NVI, se você conseguir ter a NVI, se não você pode acompanhar e fazer a leitura comigo, que também não tem problema nenhum. Ótimo, parabéns à equipe de mídia, já colocou o NVI lá. 39 diz assim: disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Amém? Sente-se adorando a Jesus. E eu vou pedir que você preste muita atenção, esteja atento. Eu não quero ser demorado, porque eu sei que ainda há uma programação. Sei que os adolescentes ainda estão ansiosos, tem um lançamento para ser feito, né? Acho que a liderança está mais ansiosa do que os adolescentes, né? Pelo jeito da irmã, que agora eu já percebi uma ansiedade dela, dizendo, já vamos passar. Brincadeira, né? Mas eu sei que há essa programação. Gente, deixa eu falar bem rapidinho para vocês. Eu tenho esse livro aqui, Virar a Cabeça, que é um livro que foi escrito para adolescentes e jovens. O único problema, Marcone, é que eu não tenho mais ele. Só que chegou hoje, a minha esposa me mandou uma foto, ele chegou hoje. Quem quiser, Marcone, quem sabe o pessoal pode adquirir, eu anoto o nome e depois mando para você. Então quem quiser, é R$30, um livro para abençoar a tua vida, o teu ministério e principalmente abençoar você, adolescente. Um livro que fala de sexualidade, relacionamento, internet, redes sociais, fala sobre ansiedade e tantas outras doenças emocionais. Eu abordo nesse livro. R$30, quem desejar, eu vou estar ali no final, junto com esse material. Então, quem quiser adquirir, depois eu pego o nome e a congregação, eu mando depois para o Marcone, e o Marcone distribui para toda a liderança, para que eles distribuam para você. Agora, me permita perguntar, pastores, pais e líderes que estão, levantando as mãos só para eu poder ver. Aqui eu sei que os pastores, mas pais e líderes, tem muitos. Deixa eu falar um negócio para você. Com muito carinho, pastor Álvaro, e com muito carinho a todos os pastores aqui, o livro da CPAD que trata sobre ideologia de gênero é de minha autoria. Há alguns anos atrás eu escrevi esse livro, lá em 2018, 2019, quando esse tema estava fervendo, né, a nível nacional. E nós escrevemos justamente para trazer uma ferramenta de proteção às famílias. Por que eu pedi para pais, líderes e pastores, obreiros levantarem as mãos? Porque esse livro é uma espécie de muros que se erguem diante da casa de alguém que tem este material, muros de proteção.
porque hoje nós vivemos numa sociedade corrompida, deturpada, inundada pelo pecado, onde nas escolas muitos dos adolescentes, que todos os líderes, levanta as mãos só para poder ver, muitos dos adolescentes de vocês enfrentam dificuldades nas escolas, justamente por questões ligadas a gênero, a ideologia de gênero, homossexualidade e tantos outros temas. Então, líder, este livro é fundamental. Eu também tenho poucas unidades, porque estão se esgotando para eu fazer uma nova remessa. Eu acho que eu tenho 20 unidades apenas. Então, quem quiser no final, R$40 pode adquirir, para você abençoar a sua vida, erguer muros de proteção na sua casa e principalmente no seu grupo, para que assim você seja abençoado. Amém, adolescentes? Glória a Deus, eu já falei demais para o meu tamanho. Agora eu vou pedir que você preste atenção em mim. Eu sei que alguns adolescentes, alguns líderes vão tomar uma água, vão voltar, mas esteja atento aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco e o tecladista abençoado vai me ajudar em nome de Jesus. Texto bíblico que nós lemos, personagem conhecidíssimo, José. Tenho certeza que muitos outros pregadores, muitos outros palestrantes já passaram por aqui para falar de José. Mas eu confesso para você que há algum tempo eu venho orando, venho me dedicando e venho buscando a Deus e venho pedindo: Deus, eu preciso de um texto que conecte com a realidade do adolescente, que fale com o dia a dia do adolescente e aquilo que ele vive, aquilo que está ao redor dele. E quando eu estava orando, Deus colocou um sentimento no meu coração para falar sobre a vida de José, mas pegar um elemento que todos vocês conhecem. Quem aqui, levanta as mãos para eu poder saber, e não precisa ficar com vergonha do pastor Álvaro, porque eu sei que ele não vai brigar com vocês. Quem aqui gosta de ver uma série, levanta as mãos aí, quero ver. Eita glória, eu sei, gente, né? Eu sei que vocês gostam. Eu nem vou perguntar, mas talvez até o pastor goste, né? Claro que daí o pastor vai ver umas séries gospel, né? Umas séries bíblicas, arqueológicas, né, pastor? Agora os adolescentes não, né? Que série que vocês estão vendo aí? Eu não vou nem pedir para vocês falar, mas eu já sei. Vocês vê Stranger Things, né? Estão rindo, né? Vocês vê Vandinha. Eita glória, os adolescentes aqui são crentes, viu? Porque às vezes quando eu passo em alguns lugares que eu falo, eles: é verdade, pastor. E eu brinco: misericórdia, né? Seus desviados. E aqui eu sei que não, vocês não vê essas coisas aí. Vocês não vê Stranger Things, não vê Vandinha. Round 6 vocês vê. Agora eu peguei. Tu nem sabe, varão? Mas pode ter certeza que ele sabe. Ele sabe bem. Sabe o que eu quero ministrar para vocês? Eu quero ministrar que a vida de José é igual a viver ou assistir temporadas, pastor. Temporadas. Porque quem gosta de assistir série, primeiro, sabe que você nunca vai pular para o último episódio. Quem faz isso, irmão? Se você faz, no final eu venho aqui, eu vou orar pela tua vida. Que se você pula para o último episódio, irmão, você está perdendo tudo a beleza do que você está vendo. Da mesma forma, você nunca vai assistir a terceira temporada sem ter visto a primeira. Você não vai entender. Não é verdade, líderes? Eu sei que vocês vê Suítes, né? Tá vendo? Olha aí, ó, teve líder rindo. Você nunca vai passar para a terceira temporada sem ter assistido a segunda, sem ter assistido a primeira. Você nunca vai pular para os últimos episódios sem ter assistido os primeiros episódios. É verdade ou não é? Você sabia que a vida é igual? A vida de José, se a gente for olhar, a vida de Daniel, a vida de Davi é igualzinha. Porque se a gente olhar para a vida de Davi, Davi no trono, Davi molequinho cuidando de ovelhas, existe uma lacuna, uma diferença gigantesca entre Davi no campo de ovelhas lutando contra ursos e leões e Davi no palácio sentado no trono de Israel. Veja que essa diferença são as temporadas que Davi precisou viver. Se a gente fosse pensar em temporadas da vida de Davi, a gente poderia pensar na primeira temporada, o pasto. A segunda temporada, a batalha. A terceira temporada, o louvor no palácio do rei, né? A quarta temporada, a fuga. A quinta temporada, tentativa de suicídio. A sexta temporada, posse como rei de Israel. E aí, irmão, como toda série, vem a sétima temporada, adultério, pecado, desgraça na família. Mas vem a oitava temporada, que é o perdão, a graça de Deus derramada. Então veja que na vida todos nós passamos temporadas. E vocês, adolescentes, estão vivendo uma temporada da vida de vocês, que vai passar.
Mas parece que quando a gente está no primeiro episódio da série, parece que é tudo tão intenso, parece que é um furacão, a gente não entende nada, nós nos emocionamos, parece que a gente chora, parece que a gente já quer passar para o último episódio e não entende. Mas a vida é igual, José é igual. José viveu temporadas importantes e compreenda uma coisa, adolescente: você nunca viverá o melhor de Deus sem que antes você seja preparado pelo Deus que entrega o melhor. Isso aqui é um mistério de Deus na nossa vida, porque Deus nos prepara, porque Deus nos orienta, porque Deus ele nos amadurece justamente para que eu e você possamos viver o melhor de Deus. Então a minha pergunta é: qual é o teu papel nessa sociedade? Qual é o teu papel? Porque você não é apenas membro de banco. Membro de banco é prego, parafuso, madeira. Você foi inserido nesta sociedade, Deus te chamou justamente para impactar este mundo. Deus não te chamou para fugir, certamente o teu ministério não é ministério de fuga. Deus te chamou para ter um ministério próspero e abençoado nesta cidade, porque a Bíblia diz que nós somos sal e luz, e sal e luz é justamente o que faz a diferença, é justamente o que nos faz ser abençoados. E entenda uma coisa, às vezes eu vejo muitos adolescentes que não conseguem compreender o seu valor, por mais que eu sei que tem muito adolescente que às vezes é feinho, tem muito adolescente envergonhadinho, eu sei que tem. Mas compreenda uma coisa: por mais que no mundo haja pessoas especiais, ainda assim há pessoas que são mais do que especiais. Elas são ungidas por Deus para grandes obras. E eu creio aqui nessa noite que Deus vai levantar e tem levantado adolescentes ungidos por Deus para fazer grandes coisas aqui nesta cidade, em nome de Jesus. Amém? Então entenda, adolescente, que o que você está vivendo agora é uma fase, é uma temporada, é um momento de preparação, é um momento de maturidade. Eu costumo brincar quando eu prego para adolescentes que a vida é uma espécie de jogo. Os meninos aqui que jogam GTA, que jogam Free Fire, os meninos aí que jogam Call of Duty, Minecraft e por aí vai, as meninas também. Você vai passando de fase, e cada fase que você passa, o jogo fica mais difícil. Você vai passando de fase e você vai encontrando novos desafios. Só que tem um detalhe: você vai passando de fase e você vai ganhando maturidade nas primeiras fases, para que nas últimas fases você se saia melhor. Então deixa eu te falar uma coisa: Deus me trouxe aqui nessa noite para te trazer um recado muito especial. Que as temporadas que José viveu, você está vivendo. Aquilo que grandes homens de Deus viveram, grandes mulheres de Deus viveram, você está vivendo. E eu creio que nessa noite Deus vai inflamar o teu coração e fazer você entender que este tempo é um tempo de preparação, é uma temporada de avivamento, é uma temporada de maturidade, é uma temporada de ensino, é uma temporada de glória de Deus na sua vida, para que você, assim como aqueles bonequinhos de corda, quem é mais antigo sabe do que eu estou falando, você dá a corda, assim como o carrinho de flexão, assim como um celular que precisa de bateria, Deus nessa noite Ele vai encher as tuas baterias, Deus nessa noite vai te dar corda, Deus nessa noite Ele vai te impulsionar, Deus nessa noite Ele vai te encher, para que a partir de hoje Uberlândia veja que aqui há adolescentes cheios da graça e da glória de Deus. Por isso, eu quero falar sobre as temporadas na vida de Davi. E aí a primeira temporada que eu vejo na vida de Davi, sabe qual é? Ou melhor, de José, me perdoe. É que José é lançado na cova, num buraco, pelos próprios irmãos. Quem tem irmão mais velho, levanta a mão aí. Quem tem irmão mais velho dos adolescentes? Quase todos os adolescentes. Fica imaginando a cena do teu irmão te jogando num buraco. O que você vai fazer, irmão? É sério, gente? Eu sei que você pensou em assassinato, estrangulamento. Mas fica pensando na cena. O pior, sabe o que é, pastor? É que além de ele ter sido jogado pelos irmãos mais velhos num buraco, numa cisterna, ele ainda ouve os irmãos dizendo o seguinte: vamos matar. Não, é sério, gente, olha para mim, olha para minha cara. Eu fico pensando o José assim: meu Deus, o que eu fiz? Aí outro diz: não vamos matar, vamos jogar para os animais comer. Ele pensa: você é louco? Não compensa? Vocês estão ligados nas paradas, né?
Os pastores talvez nem entenderam a brincadeira, mas eles entenderam. Aí, outro mais ameno diz, não, vamos vender. Aí ele pensa, pô, tem valor, né, cara? Vai que eu tenho uma porcentagem aí da minha venda. Aí eles dizem, vamos vender para ser escravo. Adolescente, é sério. Para pensar comigo. José vivendo este momento. Imagina a sensação que ele está ali, num buraco, escutando os irmãos discutirem. Vamos matar, vamos esquartejar, vamos jogar para os animais. Gente, José viveu a primeira fase do que eu gosto de pregar, que todo adolescente vai viver, que eu já vivi, que os pastores já viveram, que os líderes já viveram, que sabe qual é? Uma fase onde muitas vezes a gente não consegue enxergar a beleza do que está acontecendo. A fase chama-se mudanças, uma fase de perdas, uma fase de dificuldades, uma fase onde parece que ninguém te entende, uma fase onde que parece que está todo mundo contra você, uma fase que parece que pai e mãe são de outro planeta, uma fase onde que parece que o pastor é muito distante, que o líder é muito bravo. José viveu essa fase, ele viveu essa temporada. Então compreenda uma coisa, Deus está te preparando neste tempo, nesta temporada para coisas maiores, porque compreenda que José não chegaria a ser governador do Egito, se ele não tivesse passado por tudo isso, e você também não chegará aonde Deus tem para você um local reservado, um ministério de graça, se você não passar por tudo que está passando. Por isso, em nome de Jesus, levante as suas mãos, e eu quero ministrar sobre o seu coração, que este é um tempo onde Deus está te preparando, Deus está te levantando, Deus está te ungindo, para que o Belândia veja que a glória de Deus está sobre esta cidade, sobre esta casa, em nome de Jesus, amém? Mas tem um segredo, porque todo texto tem segredo. Se você for olhar a história de grandes homens e de grandes mulheres, poucos foram herdeiros. Em geral, o herdeiro, ele não tem maturidade para herdar, e acaba que com poucos anos, ou em poucas gerações, a riqueza do herdeiro se esvai. Grandes homens e grandes mulheres, em todas as áreas, seja na área espiritual, seja no business, seja nos negócios, seja em que área que for, educacional, todos os homens e todas as mulheres passaram por momentos de dificuldade, por momentos de tristeza, por momentos de choro, por momentos de perdas. E é esse talvez o grande segredo da vida de José, é que José aprendeu a lidar com as perdas, José aprendeu a lidar com os momentos difíceis, porque se existe uma grande verdade na vida, é que nós não fomos preparados para perder. A gente não gosta de perder, o adolescente não gosta de perder nem quando está brincando com os colegas, né? Eu não sei aqui se vocês jogam Uno, se vocês jogam essas coisas aí, mas adolescente não gosta de perder nem no Uno. Quando vem o mais 4, ele se levanta e repreende em nome de Jesus, né? O problema, irmão, é quando a regra do jogo permite você sobrepor o outro mais 4. E aí esses dias eu estava em família e o inimigo se levantou contra a minha vida. Eu botei o mais 4 contra o meu filho de 7 anos. Para você ver como às vezes o inimigo é sujo. Ele botou mais 4 de novo. Eu disse, seu filho do cão. Daí eu pensei, tá, mas peraí, eu sou o pai, não sou cão não, né? Aí eu tinha outro mais 4. Não. E aí o legal é que a gente não gosta de perder. E aí quando eu tinha o segundo mais 4, fiz média, né, irmão? Aí eu brinquei com ele, o pai tá on, aqui ó. Pá! Mano, tu acredita que ele tinha outro mais 4? Tive que comprar 12, varão. Eu falei pra ele, vai pro teu quarto, tá de castigo. Brincadeira, não fiz isso não. Mas brincadeiras à parte, nós não estamos preparados para perder. Gente, José perdeu família, José perdeu a casa, José perdeu os pais e José perdeu os próprios irmãos. A gente perde coisas na vida, nós não aceitamos frustrações,
a gente não aceita as dificuldades, a gente não aceita a tristeza. Ei, adolescente, quando eu estava no seu lugar e que Deus dizia assim para mim: eu vou te levantar, eu tenho uma grande obra, eu pensava, eu vou viajar ao Brasil, eita glória, eu pensava, vai ser mar de flores, eu pensava, eita glória. Mas Deus às vezes é tão esperto, irmão, que Deus às vezes não fala tudo que a gente vai passar, porque senão às vezes a gente desiste, porque a gente não está preparado. Aí tem adolescente que fica: eu perdi o crush, eu perdi o iPhone. Eita glória, Deus está falando, irmã. Pode ver que é líder que está bradando, eu sei. Tem adolescente que não quer perder nada. E deixa eu te falar, eu te entendo, eu já tive a sua idade, eu já fui igual você, pior ainda talvez. Irmão, eu não gosto de perder, eu não vou mentir, irmão, mentir é pecado. Eu não gosto de perder até hoje, irmão, quem que gosta? Irmão, se eu posso ganhar, eu vou tentar ganhar, uai. Mas o negócio é que a gente tem que ganhar, ou melhor, a gente tem que estar preparado para perder. A gente tem que estar preparado para as perdas da vida. Sabe por que, adolescente? Escuta, foram as perdas de José que o prepararam para as grandes vitórias. Foram as minhas perdas que me prepararam para estar aqui. Foram as perdas desse menino que o prepararam para estar aqui. E são as perdas que irão te preparar. Ei, escuta, você vai perder amigos, porque na caminhada muitos amigos tomarão outros caminhos. Você vai perder talvez dias em que muitos amigos irão dizer: você está perdendo festa, está perdendo é nada, irmão. Mas ao olhar do mundo você está perdendo, sabe por quê? Porque quando a gente perde, na verdade nós estamos ganhando. Perca os amigos, perca uma festa, perca uma noite, mas não perca a presença de Deus. Então escuta, Deus te prepara nas perdas. Ai, como eu queria não pregar isso. Irmão, eu não queria, sério, eu sou formado em psicologia, eu não queria pregar isso. Eu queria dizer que nós crescemos na alegria, eu queria dizer que nós amadurecemos no momento de graça, eu queria dizer que você será ungido e não terá problemas, mas eu não posso, é antibíblico. O próprio povo de Israel nos mostra isso. Israel, quando vivia momentos de abundância, se afastava de Deus. Existia dificuldade, se aproximava. Parece que é uma espécie de gene, parece que é uma espécie de programação que existe dentro de nós, que é a dificuldade que nos amadurece. São as tempestades que nos preparam, são as perdas que fazem com que eu e você tenhamos mais maturidade. Por isso, em nome de Jesus, adolescente, compreenda, são as perdas que irão te preparar. É o pequeno que vai fazer você fazer grande, crescer e ser grande na presença de Deus. Este é o tempo, é a temporada de perdas, é a temporada de crescimento, é a temporada de maturidade que Deus está trazendo na tua vida para te abençoar em nome de Jesus, amém? Vamos para a segunda, porque eu quero ser prudente no horário e quero voltar aqui em outra oportunidade. Segunda, sabe qual é a segunda temporada? José viveu episódios, né? E aí vem a segunda temporada de José. Irmão, sabe o que é o mais legal? É que não é igual série que você vai lá e baixa. Ei, Deus está falando, irmão. Você vai lá e baixa e assiste tudo, maratona, tudo no final de semana. Não. É igual aquelas séries, irmão, que leva um ano para chegar a outra. Você fica louco, você quer assistir tudo de uma vez. Não, e o pior é que daí quando chega a segunda temporada, você já não lembra mais direito da primeira. Você tem que assistir tudo de novo a primeira para daí depois entender e ver a segunda. O pastor está concordando, não é verdade, pastor? A gente tem que fazer essas coisas. A segunda temporada de José, sabe qual é, gente? Ela não acontece do dia para a noite. A segunda temporada de José acontece num processo. E eu vejo que a segunda temporada de José é na casa de Potifar. Sabe por que na casa de Potifar José viveu uma segunda temporada? Porque ele precisou, por favor, Marcos, que esteja de pé. Ele precisou de um detalhe. Ele precisou estar convicto. Ele precisou estar marcado pelo fogo, pela glória, pela presença, porque ele não estaria na casa de Potifar, ou melhor, ele não cresceria na casa de Potifar, se ele não tivesse a convicção de quem ele servia.
Por isso que eu entendo e ministro para você nessa noite. A primeira temporada é Deus te preparando. A primeira temporada é Deus te amadurecendo. A primeira temporada é Deus te trazendo experiência. A segunda temporada, sabe qual é? É você tendo convicção da chamada. É você sabendo quem você é. É a temporada da chamada, da graça, do preparo, onde Deus irá te impulsionar para te usar com graça nessa cidade, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Para você adolescente, saber quem você é, saber quem você é nessa história toda é que é o segredo da vida. Tem muito adolescente perdido na vida, e me perdoe se eu serei talvez um tanto contundente nas minhas palavras, Marconi, não é meu perfil ser grosseiro, mas adolescente, olha para mim por favor. Sabe por que tem muito adolescente que se perde? Porque não sabe quem é. Aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Aqui dentro é uma coisa, em casa é outra. Ei, irmão, Deus está falando. Tem um Instagram oficial, mas daí tem um secundário, para o pai e para a mãe não ver. Deixa eu te falar uma coisa. Perca, assim como José, para te ganhar no reino de Deus, em nome de Jesus. Saiba quem você é. Saiba quem te chamou. Saiba onde você quer chegar. Irmão, as maiores frases da vida estão contidas em para-choques de caminhão. É verdade ou não é? Irmão, quem viaja sabe. As belezas da vida estão contidas numa frase de para-choque de caminhão. E aí uma vez eu viajando, eu vi uma frase top das galáxias. A frase dizia assim: escuta, porque essa frase vai alugar um triplex na tua cabeça aí. Escuta, ó. Quem não sabe aonde quer chegar, vou repetir. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Para pensar. Talvez você não tenha entendido, eu vou te explicar de novo. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu não sei você, mas eu já fiz isso algumas vezes. Botei a esposa dentro do carro, o filho dentro do carro. Aquele dia que a gente quer gastar mesmo, não tem dinheiro. A irmã riu, a irmã me entendeu. Aquele dia que o cartão de crédito resolve todas as coisas. Aí a gente entra no carro e a gente diz, vamos aonde? Aí eu olho para minha esposa olha para mim e ela diz, não sei. Vamos dar uma volta então para ver o que a gente acha. Sabe por quê, irmão? É que a gente fica, isso aí é para os casados agora. A gente fica numa luta, a gente sabe que não pode gastar. Aí a gente quer sair. Aí a gente pensa no cartão, mas daí depois a gente pensa na fatura do cartão. Aí a gente fica naquela de, nós vamos, mas temos que achar algum lugar barato. E aí a gente não sabe para onde vai. Essa frase é mais ou menos isso, irmão. É você entrar dentro do carro e não saber para onde você vai ir. O problema de quem não sabe aonde quer chegar é que qualquer caminho vai servir. Você vai pegar a direita, irmão, você está no seu caminho, porque não tem caminho. Você vai pegar a esquerda, você está no seu caminho, porque não existe caminho. Você vai reto, você vai para trás, você vai para frente. Ei, Deus está falando aqui nessa noite. Tem muito adolescente ainda perdido, mas nessa noite Deus vai descer sobre a sua vida e vai te direcionar. Deus vai te trazer convicção. O nome Convictus aqui não é apenas um nomezinho bonito, um nomezinho gourmet, não. É um nome verdadeiro para trazer convicção sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Os teus amigos olharão para ti na segunda-feira e verão que algo diferente aconteceu. É Deus te direcionando, é Deus te mostrando o destino, é Deus te mostrando aonde você deve ir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Escuta uma coisa, escuta uma coisa. Aí às vezes eu ouço adolescente dizendo assim, não pastor, mas é fácil, você é pastor. Irmão, com muito carinho, eu não quero e não vim aqui bancar a autopiedade sobre mim, mas eu cresci no tubo da Vila Manaus, o Jonathan sabe, um local simples. E aí depois, um pouquinho mais velho, fui para o Montevidéu, casas de Coab. Tem Coab aqui também ou não? Aquelas casas feitas pelo governo, casinhas simples. Só que o pior de tudo, sabe o que é? É que eu não morava numa casinha simples do governo. Eu morava numa meia água de madeira, que foi o que meu pai teve condições de fazer. Até os meus 18 anos eu morei lá. Pais separados. Eu trabalhei desde os 12 anos. Tenho certeza que os líderes mais, não vou dizer velhos, mais experientes aqui sabem do que é isso. Hoje em dia,
a proteção das leis proíbe, mas naquela época, com 10, 11 anos, eu já estava ajudando, trabalhando, fazendo meu próprio dinheirinho. Não olhe para mim e pense porque eu estou com um terno bonito que eu não passei dificuldade, eu passei. Eu só estou pregando isso aqui para você porque eu tenho essa experiência para trazer para você. Então tem um dos segredos de José, tem um dos segredos da chamada que mais me trazem beleza. Tem um dos segredos da convicção, sabe o que é, irmão? É quem escuta isso aqui, que essa frase é importante. Não importa de onde você vem, não importa o local que você nasça, não importa a família que você pertença, não importa o bairro de Uberlândia que você aqui resida. Sabe qual é o grande segredo da vida para quem tem convicção? É aonde você quer chegar que é a diferença. Não é de onde você vem, é onde você quer chegar. Não é onde você nasce, é onde que você quer viver. E uma vez eu li uma frase poderosa num livro, se eu não estou equivocado, do Tiago Nigro, onde ele dizia: eu não escolhi onde nasci, eu não escolhi onde cresci, mas eu vou escolher onde eu vou morar. Eu vou escolher onde a minha família vai crescer. Ei, escuta uma coisa, eu não nasci de uma família rica, abençoada e próspera, mas todos os dias eu tenho orado e tenho trabalhado para que da minha vida, a minha família seja uma família abençoada, abundante e próspera, porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho convicção da minha chamada, e é isso que Deus ministra no seu coração nessa noite. Tenha convicção e saiba onde você quer chegar, para que Deus honre a tua casa em nome de Jesus. Vamos pensar em José? Gente, vamos lá. Repito, a minha área de formação é psicologia. Aquele menino estava passando pela adolescência. A Bíblia não relata de forma clara qual a idade dele, mas vamos dizer que ele tinha lá seus 15, seus 17, talvez 18 a 20 anos de idade. Os meninos adolescentes, onde é que estão? Levanta as mãos aí. Os meninos adolescentes, dê um glória aí, aleluia. Ó, sabe o que é engraçado? Quando o pastor pede para dar glória, os meninos dão glória como? Glória. Eles impostam a voz. Mas quando o pai briga, quando a mãe chama, quando a mãe briga, como é que ele fala? Ele não fala, oi mãe, não, ele fala, para mãe. Sabe por quê? Não, deixa eu explicar para você. Porque o menino adolescente, ele tem uma transformação biológica natural, ele muda de voz. Às vezes o menino, ele vai chamar o líder, ele vai dar pai do Senhor, ele vai chamar o pai. Como é que o menino? As meninas estão rindo, eu já vou chegar em vocês, calma aí, né? Calma. Aí o menino vai chamar o pai, o menino fala, pai, né? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai de menino, né? É assim ou não é? Gente, todos nós passamos por isso. José passou por isso, por um caldeirão de emoções. As meninas da mesma forma, né? Com muito respeito, pastor Álvaro, com muito carinho, me permita falar isso, mas o primeiro sutiã das meninas é muito constrangedor para ela. A menarca das meninas é muito constrangedora para ela. São mudanças corporais que acontecem, que José também viveu. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque não pense você que José era diferente de cada um de vocês, era igual. José, se fosse, né, uma menina, talvez no primeiro salto que fosse usar, olha para mim, né? Agora os meninos vão dar risada. Eu acho engraçado, a menina quando vai usar o primeiro salto, ela anda assim, não é verdade? Parece um avestruz com as pernas quebradas. Mas por que eu estou brincando sobre isso? Para você entender que José era adolescente, passando por um turbilhão de emoções. Tem um detalhe de falar para vocês. Quando você olha para um menino, quando você olha para uma menina que você acha bonita, irmão, glória a Deus. Uma vez um menino chegou para mim, e era um menino assim meio jeitoso, se é que vocês me entendem. Eu era pastor, menino meio jeitoso. Aí no final do culto, ele, pastor, eu preciso falar com o senhor um assunto sério. Gente, o meu coração acelerou. Numa fração de segundos passou um filme na minha cabeça. E aí eu falei, pode falar, meu filho. Ele disse, pastor, eu estou gostando de alguém. Nossa, gente. E aí ele falou, é da menina tal. Eu, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar para você. Vamos lá, vamos entender o contexto de José. Adolescente, passando por transformações biológicas, sexualidade à flor da pele. Afinal de contas ele era um homem como qualquer outro. Só que o pior, e aí como psicólogo eu posso falar isso para você, ele estava separado do pai e da mãe.
ele tinha naturalmente uma carência emocional. A Bíblia não diz isso, quem está falando sou eu, mas não é heresia, é só pensar no contexto da história daquele menino. Longe da família, naturalmente ele tinha uma carência emocional. Não estou dizendo que ele estava em depressão, irmão, não é isso, mas naturalmente ele tinha uma carência. Quando a mulher de Potifar chega para ele, se fosse outro adolescente, teria se deixado levar, por conta da carência, por conta da necessidade de ser amado, da necessidade de ser respeitado, porque nenhum de nós gosta de ser rejeitado, nenhum de nós gosta de perder. Por que eu estou ministrando isso para você? Porque o segredo que definiu a vida de José foi ter convicção. Sabe por que José não aproveitou aquele momento para se deitar com a mulher de Potifar? Porque ele sabia quem era. Sabe por que José não deu uns beijos na mulher de Potifar? Porque ele sabia quem era. Sabe por que tem adolescente que não sai por aí beijando tudo que é boca suja? Porque sabe quem é. Sabe por que tem adolescente que não fica biscoitando em Instagram? Porque sabe quem é. Só fica se vendendo em redes sociais quem não sabe quem é, quem não tem caminho, quem não sabe para onde vai. Por isso, em nome de Jesus, Deus ministra no teu coração, menina e menino, tenha convicção de quem você é. O teu Instagram é a tua vida espiritual com Deus. Por isso, em nome de Jesus, seja chamado, seja ungido e viva a chamada de Deus. Oh, glória. Tem adolescente aí que está encolhido, dando glória a Deus. Deixa eu te falar, adolescente. Escuta. As suas atitudes nesta temporada irão fazer toda a diferença. Escuta uma coisa. Vamos voltar na primeira temporada de José? Talvez, irmãos, se houvesse algum desfecho diferente, pode ser que Deus tivesse direcionado José para tudo que ele tinha que viver de forma igual. Mas a grande verdade é que aqui foi um momento decisivo na vida daquele menino. Porque se ele tivesse cometido adultério com a mulher de Potifar, muito provavelmente o que esperaria ele era a morte, não era a prisão. A prisão foi um momento de alívio, porque Potifar muito provavelmente amava, gostava daquele menino, da experiência e da excelência daquele moço, e lança ele na prisão. Se não fosse a convicção de José, aquele menino estaria morto, porque certamente Potifar teria mandado matar. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque essa palavra é profética para a sua vida. Tem muito adolescente que hoje está morto, tem muito adolescente hoje desviado, tem muito jovem que já esteve aqui conosco, porque não conseguiu compreender o verdadeiro chamado, a convicção, não conseguiu entender o caminho para seguir, não conseguiu entender que as perdas fazem parte, não conseguiu entender que é um momento realmente muito difícil. Estas transformações biológicas que todos vocês vivem faz parte da vida, mas Deus me trouxe aqui nessa noite, lá de Criciúma, para ministrar para o teu coração e dizer que a mesma vida de José, ela será sobre a tua vida, adolescente. A mesma unção de José será sobre a tua vida, adolescente, porque Deus não te chamou para ser membro de banco, Deus não te chamou para ser mais um nesta sociedade, Deus te chama para fazer a diferença, Deus te chama para fazer a diferença nesta cidade, Deus te chama para fazer a diferença na escola onde você está inserido, na escola onde você está inserida, Deus te chama para fazer a diferença nas redes sociais. Por isso, em nome de Jesus, tenha convicção, saiba quem você é e adore o nome do Senhor Jesus, para que a glória dele desça sobre a nossa vida. Oh, aleluia! E aí a terceira, para nós encerrarmos. Terceira temporada. A terceira temporada sabe qual é? Poderia ser a prisão, mas eu vou avançar. Eu vou já levar ele direto para o palácio. Apesar de eu falar que a gente não pula temporada, acabei de pular uma. Mas tá tudo certo, irmão. Não tem problema nenhum. Vamos para a quarta temporada. Palácio. Só que a grande verdade, irmão, sabe qual é? É que Deus, escuta porque isso aqui é para você. Escuta. Deus só vai te levar ao palácio se você conseguir viver as demais temporadas. O problema de muito adolescente, com muito carinho, pastoral, com muito carinho essa palavra, tem muito adolescente que quer chegar na quarta temporada direto. O pastor ora e diz:
Deus tem uma obra na tua vida. Ele acha que já na semana que vem está pregando no Templo Sede. Às vezes ele não entende que o ministério precisa começar devagar, aos poucos. Ele não entende que Deus, Ele age justamente em temporadas, em episódios na nossa vida. Por isso que a 4ª temporada da vida de José, que eu gosto de ministrar, tem também a ver com a prisão, mas tem muito mais a ver com o palácio, que sabe qual é? É propósito. Quando você sabe quem é, quando você estiver preparado para as perdas, quando você estiver preparado para viver tudo que Deus tem para você, uma convicção descerá sobre o seu coração, e o propósito de Deus será sobre a sua vida, e você saberá aonde você chegará, em nome de Jesus. Deixa eu te contar uma história. Pastor Álvaro é testemunha disso. Dezenas de escritores, Pastor Álvaro, enviam seus materiais por mês a serem submetidos pela CPAD. Sabe como é que esse livro nasceu? Esse livro nasceu de uma convicção minha de que Deus tinha um propósito na minha vida. Primeiro eu comecei a fazer parte da coordenação de adolescentes lá em Criciúma. E aí eu fui convidado para fazer parte da coordenação de adolescentes da região. Menino simples, irmão, mas participando das coordenações. Da região, eu fui para o estado. De relações públicas do estado, eu fui a vice-coordenador do estado. E aí começou um movimento, por volta do ano de 2014, 15 e 16, de reunir os líderes de adolescentes e os líderes de jovens na época, para serem feitos fóruns de discussão, fóruns de diálogo. Pastor Luaran Lins, lá de Imperatriz do Maranhão, fez as primeiras interlocuções desses fóruns, quando ainda na época não existia o Conselho Nacional da Juventude como existe hoje. E aí aconteceu, teria um seminário em São Paulo, comprei minha passagem, me preparei para estar, eu sabia que lá era o meu lugar, só que eu fui para participar, porque eu sabia que aquele tempo de mesa, aquele tempo de comunhão com os pastores, com os líderes, com as pessoas que ali estariam, seria muito importante para o meu ministério. Mas olha o que Deus faz na nossa vida, quando a gente tem chamado e convicção. Alguns dias antes do evento, passagem comprada, eu estaria para participar. Alguns dias antes do evento, pastor Luaran Lins me liga e diz assim, se eu não estou enganado, 2 dias antes do evento, ele diz assim: Adriel, uma das plenárias foi cancelada, o convidado não vai poder vir, eu quero que você faça parte dessa plenária. Irmão, tem muito líder que poderia pensar assim, ó, né, estão me chamando de cima da hora, eu sou step agora, não foi, agora me chamaram. E sabe qual é a verdade, irmão? Eu pensei, eu não vou mentir para ti, eu pensei, bonito, né? Só porque o outro camarada não vai, vocês estão me chamando. Mas eu só pensei, irmão. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que o que me define não são meus pensamentos, são as minhas palavras. Tem um ditado bem conhecido, que você não impede que pássaros sobrevoem sobre a sua cabeça, mas você impede que eles façam ninho. Eu pensei, irmão, não vou mentir não, pensei, bonito, né? Estão me desprezando, me chamaram por último. Pensei, mas não falei nada. Eu disse, pode contar comigo. Qual é o tema? Ideologia de gênero. Eu murchei. Psicólogo. Falar sobre ideologia de gênero lá naquele tempo, irmão, era pesado. Era um negócio que estava em tudo que é canto, briga para tudo que é lado, parlamento brigando, governo, estadual, federal, Marisa Lobo, Marco Feliciano, Lauriette, Magno Malta, um monte de gente discutindo o tema. E aí eu falei para ele, olha meu amigo, o tema é difícil, hein? Mas eu vou, deixa para mim. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu fiz o que todo professor de faculdade fala. Tem algum professor de universidade de faculdade aqui ou não? Tem algum? Irmão, ainda bem que não tem, porque eu vou falar mal de vocês. Quem faz faculdade sabe do que eu vou falar. Os professores, a gente reclama dos trabalhos. Aí o professor, ele diz assim, o que você faz da meia-noite às 6? Ué, eu durmo, uai. Aí o professor diz assim, enquanto você está dormindo tem chinês trabalhando, por isso que a China não para de crescer. Isso é verdade. Falei para o Luaran, conta comigo, deixa para o pai está on. Falei para ele, irmão, madrugada preparando material. Poxa, era o Fórum Nacional, pastor. Ronaldo Rodrigues, José Wellington, Luaran Lins, vários pastores ali participando. Talvez até o senhor estava, não lembro, mas acho que não. Vários pastores ali participando. Irmão,
A minha mãe já dizia: você só tem cara de bobo. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que Deus tem chamada, mas quem se prepara sou eu, irmão. Me preparei, estudei, orei, madrugada, cheguei lá. Aí quando eu cheguei, eu vi o pastor Ronaldo Rodrigues participando. Eu pensei: é hoje. E aí eu já estava arquitetando um plano. E aí sabe o que eu fiz? A todo momento da minha discussão, da minha plenária, eu ficava dizendo: já passou do tempo da Assembleia de Deus ter um material. A gente tem que importar de outras editoras. Líderes estão me ligando, me cobrando, pedindo conteúdo, porque a nossa casa ainda não tem. E aí eu pensei, de duas uma, né? Ou o pastor Ronaldo chega para mim e diz: seu moleque abusado, vai para o teu estado, porque aqui não é lugar. Ou ele diz: rapaz, você tem razão. E aí eu arrisquei, irmão. Fui educado, é claro, muito comedido, mas a todo momento na minha ministração eu ficava dando pitaco. Temos que ter material, nossa liderança tem que ser munida de conteúdo, precisa ser um conteúdo nosso, teologicamente falando. Acaba a palestra, escuta isso, acaba a palestra, pastor Ronaldo vem na minha direção. Gente do céu, coração. Sabe por quê? Eu era um presbítero, morava em Criciúma, dirigia uma congregação. Bom, olha o que Deus faz na vida da gente. Fazia parte da diretoria estadual de adolescentes por misericórdia. Eu era novo, tinha 20 e poucos anos. Aí o pastor Ronaldo, diretor-geral da CPAD, vem na minha direção. Eu pensei: é hoje que eu sou excomungado. Sabe o que acontece? Ele chega para mim e ele diz assim: rapaz, você é ousado, hein? Carioca, né? Mas eu gostei de ti. A casa não tem nada na área, mas se você quiser agora vai ter, e eu quero que você escreva em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Deixa eu te falar, todos os meses, dezenas de escritores enviam seu conteúdo para ser publicado pela CPAD. Eu tenho a alegria e a gratidão a Deus de ter recebido o convite do diretor-geral da casa. Sabe por quê? Porque eu tenho convicção do meu chamado. Eu sei para onde Deus me chamou. Eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Eu sei qual é o propósito que Deus tem para mim. Por isso, em nome de Jesus, eu quero ministrar o seu coração. Viva o propósito de Deus. Levante as suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. O inimigo não terá oportunidade, o inimigo não terá vez, o inimigo não terá voz, porque quem cuida da tua casa é Deus, quem cuida da tua família é Deus, quem cuida do teu ministério é Deus, e só quem crê nesta palavra, dê o seu melhor, glória a Deus, o seu melhor, aleluia, e esteja de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Esteja de pé. Jonatas, me ajuda por favor. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu sou prudente porque eu sei que a coordenação tem uma programação. Ei, adolescente, viva o propósito e o chamado de Deus. Olha para mim, escuta uma coisa. Saiba quem te chamou. Quem te chamou não é influenciador digital. Quem te chamou não é um manezinho que tem lá 3, 4 ou 10 milhões de seguidores. Quem te chamou, escuta isso, é Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chama, Ele capacita. Quando o Espírito Santo chama, Ele prepara. Por isso, em nome de Jesus, eu quero orar por adolescentes nessa noite, que entenderam que a vida é feita de temporadas, e querem viver as temporadas de Deus na sua vida, e querem ser cheios da graça e da glória do Senhor Jesus. Quem quer receber essa oração, vem à frente. Venha rapidinho, por favor. Canta, Jonas. Venha rapidinho. Leva-me ao lugar Vem. onde só sei eu desfrutamos o momento. Vem. Te amo, meu Vem mais pra frente, vem mais. Isso. Vem que tem espaço. Eu dependo desse amor. Sim, Deus. E sentir, eu sei que eu vou. Leva-me ao lugar
3 coisas para vocês. Primeiro, saber qual é o teu propósito, o teu caminho, muda todo o jogo. Por favor, leva isso para tua casa, para tua vida. Saber quem você é muda todo o jogo. Outra coisa, viver o propósito de Deus, viver o propósito verdadeiro que Deus tem na nossa vida, sabe o que é? É se libertar das mazelas do pecado, porque todos nós seremos infligidos pelo pecado, todos nós seremos atacados pelo diabo. Ou você acha que eu não tive um momento de dificuldade? Deixa eu te falar uma coisa, quando eu era adolescente, como vocês, na igreja, como vocês, eu ouvia de pessoas que não queriam me machucar, queriam me ajudar, mas a maneira de me ajudar era sendo firmes, ou às vezes era sendo até um pouco grosseiras. Diziam: rapaz, se tu não se ajeitar, você vai ser igual ao teu pai. Porque meu pai teve dificuldades, se separou, teve outras mulheres, dificuldade com bebidas. Eu ouvia isso no meu bairro: você vai ser igual ao teu pai, rapaz, você não tem futuro, você não tem caminho. Eu ouvia isso, e parece que essas palavras, elas entram no nosso ouvido, parece que elas entram no nosso coração, e parece que não saem. Deixa eu te falar, uma vez eu li um livro bem legal, chamado Radicalize. Se você não lembrar do tema, depois pega na live. Radicalize. Conta a história de 2 adolescentes norte-americanos, e no livro eles contam uma história muito interessante. Eu já vou encerrar, mas escute. Sabe como é que um elefante é domesticado? Não é igual um cachorrinho botado dormindo em casa, não. O elefante bebê é tirado da mamãe elefante, colocado amarrado, suas patas, num tronco de árvore muito grande. E aquele bebê elefante sem experiência, sem nada, sem experiência de vida, mesmo vida animal, ele tenta se desvencilhar da corrente, ele corre, a sua pata machuca, ele corre de novo, as suas patas machucam. Um dia, 2 ou 3, no 4º dia ele não faz mais, porque o animal, pastor, ele é condicionado. Um cachorro é condicionado, você pode treinar um cachorro. O elefante aprende que tentar avançar significa dor. Repita isso comigo, por favor. Avançar significa dor. É o que o elefante bebê aprende. Quando esse elefante é adulto, grande, ele carrega toras gigantescas em regiões como a Índia. Serve para carregar pesos gigantescos, toneladas. Sabe como esse elefante adulto é colocado a dormir? Da mesma forma, quando ele era um bebezinho elefante, suas patas amarradas, só que agora não mais num tronco de árvore, numa estaca fincada ao chão, porque aquele elefante adulto, ele aprendeu na infância que avançar significa... Bom, deixa eu te falar uma coisa. Aquele elefante, se ele fizesse isso aqui, ele jogava a estaca para o lado. Por que ele não faz? Porque ele aprendeu que avançar significa dor. Quando eu li esse livro, Deus ministrou no meu coração, pastor, que tem muitos jovens e adolescentes principalmente, que em casa às vezes ouvem: você não vai ser nada. Em casa às vezes ouvem: você não vai dar nada na vida. Eu já ouvi de mães, de pais, dizerem palavras de baixo calão, palavras promíscuas para seus filhos e filhas, e parece que essas palavras entram no nosso coração, assim como entrou no meu quando eu era um menino, adolescente lá em Criciúma. Sabe como que eu me livrei destas palavras? Com o Espírito Santo entrando no meu coração e me demonstrando que eu tenho valor. Por que eu estou falando isso para você? Porque o Espírito Santo ministra e me manda dizer para você: hoje as correntes irão cair. Pode até ser que o diabo tenha dito que você não tem valor, pode até ser que o diabo tenha dito que você não vai dar nada, mas Deus está bradando aqui nessa noite e diz pra você: vai dar. Diz pra você: vai dar. Oh, aleluia. Feche seus olhos. Onde sou o Senhor e eu, e canta, canta. disso temos um momento. Te amo, meu papai. Pois sem ti eu sei que eu morro. Me chegou na tormenta, me livrou
para mim, deixa eu te falar. Eu sou enviado de Deus nessa noite para dizer para você que você tem valor. Deus brada ao meu coração e diz para você: você terá uma vida abençoada. Toda palavra negativa, toda palavra promíscua, toda palavra que o Satanás tenha tentado lançar sobre você, dizendo que você não vai dar nada, Deus está dizendo: vai dar. Vai dar, porque está debaixo da minha autoridade. Deus cura corações. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no coração. Deus está curando corações. Deus está curando corações. Deus está curando nessa noite vidas amarguradas, adolescentes com sentimento de suicídio. Deus está colocando vida e vida com abundância. Deus está colocando graça